Bom dia, pessoal. Hoje vamos bater um papo com o Dr. Lucas Cardoso Marinho. Como é que você está, Lucas? Tudo bem? Tudo tranquilo. Fora a quarentena, tá tudo calmo. Para todo mundo. Vou te apresentar aqui rapidinho. O Lucas tem graduação em Biologia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, com mestrado e doutorado em Botânica pela Universidade Estadual de Feira de Santana e atualmente é professor da Universidade Federal do Maranhão, onde lidera o grupo de pesquisa sistemática e taxonomia de angiospermas. Isso. Lucas, eu vou começar com duas perguntas, tá? Primeiro, explica para o pessoal que não está acostumado com esse termo angiosperma, o que são as angiospermas, né? E aí eu já te pergunto qual a importância da taxonomia para a biologia como um todo e mais especificamente para a botânica. Então, primeiro agradecer o convite, né? Estar participando aqui no canal e estar divulgando a nossa Scientia Amabilis, né? Uma botânica conhecida. E, bom, te respondendo, né? As angiospermas são as plantas com, de modo grosseiro, plantas com flores. Na verdade, são as plantas que possuem ovário, e esse ovário vai dar origem a um fruto, né? Então, essas são as angiospermas. E do que se trata a taxonomia, né? A taxonomia ela é uma ciência sobre três pilares. Sobre três pilares: a descrição, a identificação e a classificação. Então, a taxonomia botânica, né? Descrição, identificação e classificação das plantas. Qual a importância disso direta assim, para a sociedade? Então, quando você consome um remédio, ele tem origem vegetal. Quando você utiliza um shampoo, utiliza um creme, né, algo que tem origem vegetal, é preciso saber que espécie que é aquela. Você não vai utilizar qualquer coisa. Assim, existem as espécies bastante conhecidas, então se você usa uma babosa, né, a aloe vera, poxa, o pessoal conhece a babosa, mas tem espécies que são mais difíceis de serem identificadas, e aí você precisa de um taxonomista para isso. Existem espécies que ainda nem são conhecidas da ciência e das pessoas fora da academia, então você precisa de um taxonomista para isso, para identificar, para descrever e classificar as plantas, né? Então, essa é a importância assim, da taxonomia. E a taxonomia é uma área que é uma das mais antigas da biologia, né? Se a gente for olhar, Aristóteles já fazia um tipo de taxonomia. A própria taxonomia do Linneu é uma taxonomia muito antiga, né? E cada vez mais a gente tem menos taxonomistas, né, no mundo. Como é que está na botânica a taxonomia? Eu tenho conversado com o pessoal de outras áreas e o pessoal está reclamando que não está se formando mais taxonomistas. A botânica está na mesma situação? Não, isso é para todas as áreas, né? A taxonomia está difícil achar, está difícil competir com essas disciplinas, com essas áreas da ciência que tem um apelo mais assim tecnológico, né? Biologia molecular, ligada à área farmacêutica, coisas que têm uma aplicação mais direta. Então, está difícil achar realmente alunos interessados em taxonomia, e a botânica segue essa mesma linha, né? Embora quem se apaixona pela taxonomia, e aí é uma coisa que eu sempre digo, eu não sou um botânico taxonomista, eu sou um taxonomista botânico. Eu acho que eu poderia ser taxonomista de qualquer grupo. Se eu tivesse trabalhado com abelha, se eu tivesse trabalhado com fungo, eu seria taxonomista. Então, eu acho que é uma coisa que vem assim com a gente, e às vezes eu brinco conversando com os amigos, o taxonomista ele é um colecionador em potencial, né? Ele coleciona nomes, ele coleciona coletas, expedições de campo, e aí tem o perfil. A gente sempre procura o aluno que tem esse perfil do taxonomista. Mas está difícil. Está difícil, né? Está difícil. Junto com a taxonomia também tem eu acho que é quase uma extensão da taxonomia, são as coleções, né? Que as coleções são extremamente importantes para até fazer depósito e você poder ir lá e comparar o que você acha na natureza com o que está para ver se é uma espécie já descrita, né?
E você tem trabalhado com herbários, né? Eu queria saber a importância desses herbários. E eu queria também que você contasse um pouco da tua experiência. Você trabalhou naquele Flora Brasil, né? O projeto, que é um Isso. projeto muito interessante. Eu queria que você desse um overview aí da importância dos herbários e como foi esse teu trabalho aí nesse projeto. Bom, primeiro, explicar o que é o herbário, né? Existe também uma confusão de nome, muita gente entende o herbário como uma coleção viva, né? Outros entendem de outra maneira, o pessoal da farmácia trata de outra forma, mas o herbário, de fato, ele é uma coleção, né? Como se fosse uma biblioteca de plantas. Então, quando a gente vai para campo e coleta aquele material, esse material ele tem todo um processamento, ele é desidratado, ele é catalogado, as suas características que se perdem durante esse processo de desidratação são tomado notas, né? Coordenada geográfica, onde você achou esse material, e esse material, depois de montado e processado, ele segue para o herbário, onde você vai ter armários, as coleções nomeadas por família, nome dos gêneros, espécies, e esse processamento permite com que essas plantas sejam acondicionadas por longos tempos. Então, a gente tem, hoje em dia, nos herbários da Europa, as plantas que o Linneu investigou lá em 1750. Então, é algo muito importante, é um museu, biblioteca de plantas. Então, o herbário, ele é essencial para todo mundo que vai trabalhar com plantas, né? Independente de ser da taxonomia, fisiologia, anatomia, ele é um grande banco de dados ali. E um banco de dados histórico, né? Como eu disse, são plantas muito antigas. Inclusive, quando se começou a fazer isso, né, os primeiros herbários, eles não tinham nem tanto essa intenção. Tão eterno assim, né? Tão longevo dessa maneira. Os primeiros herbários eles eram produzidos com livros, né? A pessoa colocava as plantas ali dentro do livro, fechava, e como a gente faz hoje para guardar uma planta numa flor que você recebeu do namorada, você coloca ali no livro. Então, muito do que a gente pode pesquisar utilizando os herbários não era nem sabido naquela época. Por exemplo, hoje um assunto bastante discutido são as mudanças climáticas, né? Mudança climática, alteração do clima, a Terra está esquentando. E o material de herbário, esse material depositado no herbário, ele está sendo usado para esse tipo de investigação também. Você me pergunta, como assim, né? As plantas ali desidratadas, como assim? Então, essas plantas, elas são um banco de dados histórico e você consegue avaliar, por exemplo, determinada espécie floresce no verão. No pico do verão, aquela planta está florescendo. Com esse dado histórico, você consegue, por exemplo, ver se aquela planta está florescendo mais cedo ou se aquela planta está florescendo mais tarde. Mas o que isso influencia? Por exemplo, determinada espécie come o fruto daquela determinada espécie de bicho come o fruto daquela determinada espécie de planta. Então, espera-se que aquele bicho, vamos supor uma ave, né, migratória, esteja vindo para pegar esse pico de floração e depois a frutificação no verão. Mas se essa planta floresce um pouco antes, quando o bicho chegar, os frutos já caíram. Se ela floresce um pouco depois, quando esse bicho, essa ave chegar, ainda não vai ter alimento. Então, isso é um dos exemplos do quão importantes são esses herbários, né? Quão importante eles podem ser e de tipos de investigações que utilizam os herbários e que ainda talvez a gente nem saiba. Outra utilização importante, não tão atual quanto essa, mas já desde ali do final do século XX, né, dos anos 90 para frente, é a extração de DNA dessas espécimes de herbário. A gente precisa estudar o que a gente chama de sistemática, né, que é
uma ciência que trabalha com a história evolutiva, né, dos grupos. E para isso a gente usa morfologia, usa anatomia e no final do século XX ali começou a se usar a DNA, né? Começou a usar as sequências de DNA. E esse é possível, por causa do tipo de processamento dessas plantas para se acondicionar no herbário, extrair DNA desse material. Então, às vezes, uma planta raríssima foi coletada uma vez lá no interior da Amazônia e é possível você extrair DNA dali para poder estudar as relações entre as espécies, né? Então, é algo bem importante. Não, realmente. E falando em estudos filogenéticos, né, que você está falando, que é uma área que você também trabalha, como é que está? Eu sempre vejo assim, para estudos, para taxonomia, estudos filogenéticos, né, por exemplo, com animais, a gente usa muito o conceito biológico de espécie, né? É um conceito que funciona relativamente bem para animal. Para planta é mais complicado, vamos dizer assim, tem muita hibridização. Como é que vocês, nesses estudos filogenéticos, vocês tentam minimizar esses eventos naturais aí? Olha, para a planta realmente é difícil, né? Tem eventos de hibridização. Sávio, desculpa interromper, você pode interromper o vídeo rapidamente? Sim. Desculpa. Eu esqueci de falar do Reflora também. Voltando. Mas a gente volta para o Reflora. Certo. Mas me conta aí da questão filogenética, desses cruzamentos e a dificuldade que isso bota para estudos filogenéticos para as plantas. Existem diversas maneiras de avaliar dentro de uma filogenia se ali ocorreu ou não ocorreu algum evento de hibridização, né? Existem programas, existem softwares que avaliam isso. E também, uma maneira simples também de tentar investigar isso é colocar mais de um acesso. Por exemplo, eu tenho aquela espécie, eu coloco mais de um acesso para ver ali se ela cai mais proximamente relacionada a um parental ou a outro parental. E, claro, tem a morfologia. Uma vez que você trabalha com sistemática, e a taxonomia é parte disso, né, em morfologia, anatomia, então é interessante que você tenha um respaldo morfológico para dizer, olha, essa é uma espécie, essa é outra espécie. Tá? Claro que existem as espécies crípticas, aí é uma espécie que está ali no meio do processo de especiação, então você não consegue identificar muito bem, mas o conceito morfológico de espécie é algo que a gente leva bastante em consideração. Eu consigo diferenciar uma espécie da outra com base em morfologia, né? Ou eu consigo também identificar os parentais também com base em morfologia, né? Você ocorre ali no mesmo lugar, tem característica de uma, tem característica da outra, não tem muitos representantes ali dentro daquela população, talvez a gente consiga identificar isso. E como é que, eu acredito, você está trabalhando também com a parte de ferramentas múltiplas, né? Nesse trabalho, você trabalha com coisa múltipla. Você está trabalhando com filogenômica, com sequenciamento de nova geração, palinologia, anatomia, como você já falou. Como é que está sendo a integração desses dados hoje para os taxonomistas e para os estudos em geral na área da botânica? Hoje, o que acontece é formar aquelas equipes grandes, né? A equipe onde você tem um especialista ali em bioinformática, onde você tem o camarada que manja muito, que conhece muito laboratório, né? Bancada, o taxonomista, de fato, o palinólogo. Mas a gente sempre tenta, especialmente em mestrado, doutorado ali, enquanto você ainda não tem esse network, né, muito amplo, você tenta aprender e aplicar isso no seu trabalho. Por exemplo, em determinados grupos, os grãos de pólen são bastante importantes, né, para diferenciar espécies. Tem famílias que, se você propõe uma nova espécie, se você descreve uma nova espécie e não tem o caráter morfológico do pólen para reforçar aquilo, a sua espécie, né, a sua proposição talvez nem seja aceita para ser publicada. Então, existem esses limites, né? Isso é palinologia, isso é taxonomia, mas em muitos casos eles se tocam e é interessante que se toque. É interessante que o taxonomista, a
atual, o taxonomista que está sendo formado hoje, ele tenha essa amplitude de campos de trabalho, que não seja só ali taxonomia, mas que ele aprenda uma outra técnica, ele sabe um pouco de anatomia, ou ele trabalha com palimnologia. Claro, você não vai ser especialista em todas as técnicas, saber tudo, mas, né, é interessante que você vá entre outras áreas também, né? Ou fortaleça esse vínculo, esse network, você trabalhe junto a um anatomista, um palimólogo. E vamos sair do geral, entrar um pouquinho nos teus trabalhos. Quais os projetos que você está tocando atualmente e os enfoques, as perguntas que você está tentando responder? Hoje, como você falou aí, eu sou professor calouro, né? Recém-chegado lá na Universidade Federal do Maranhão. Eu cheguei em novembro do ano passado, né? Já peguei essa quarentena aí, né? Um pote do professor novo. E eu comecei tentando reunir alunos, né? Tentando trazer os meninos para a gente trabalhar com taxonomia clássica mesmo. Então, o projeto que eu propus agora foi a Flora da Ilha Grande. A Ilha Grande é o município de São Luís, no Maranhão, mais 3 outros municípios, Passo do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa, que formam o que a gente chama de Ilha Grande, né? E fazer a florística desse local. Por quê? O Maranhão, embora tenha já taxonomistas lá há um bom tempo trabalhando, cara, é um estado grande e a gente precisa de mais gente trabalhando ainda, né? Então a gente precisa se preocupar bastante com a formação. Tanto trazer pessoas de fora, quanto formar alunos ali, taxonomistas, né? Já existem professores fazendo esse trabalho aí fortemente, mas sempre há espaço para mais meninos trabalhando aí. Então, eu estou com esse projeto, e dentro desse projeto tem um projeto que foge um pouco da taxonomia, que eu chamo de Flora dos Azulejos. Como é que é isso? Como é que é essa Flora dos Azulejos? Ele versa um pouco sobre prestar um pouco mais de atenção a essa característica ali do centro histórico de São Luís e de cidades também do interior do Maranhão, né? A gente tem aqueles casarios com os azulejos portugueses, também tem azulejos de outros lugares, né? Alemães, britânicos, e muitos deles têm representação de plantas ali, que a gente chama de elementos fitomórficos, né? Tem as plantas ilustradas ali nos azulejos, e de forma geral, assim, a população não se atenta muito a isso. Inclusive, os próprios alunos ali do curso de biologia, a gente fala sobre isso, o pessoal, nossa, nunca tinha reparado. Então, agregado a esse projeto da Flora da Ilha Grande, que a gente vai fazer a taxonomia das plantas mesmo, tem a Flora dos Azulejos. A gente vai tentar identificar, associar aquele elemento fitomórfico a uma planta vivente. E dos países de origem, né? Não é só uma planta daqui, já que esses azulejos eles foram produzidos na Europa e trazidos depois. Então, eu já estou com alguns alunos olhando isso. Esse projeto ele está sendo desenvolvido em parceria com a professora do design, né, da UFMA mesmo, do design. Então, além dessa parte botânica, de identificar a espécie, pelo menos ao menor nível taxonômico possível, a gente tem a intenção de crescer um pouco mais esse projeto e investigar a área do design, né? Percepção visual, por que aquelas plantas, tal. Então, esse é o projeto que eu estou fazendo agora. E eu como professor. Eu como colaborador, então a gente ainda está trabalhando investigando, né? O grupo das Malpighiales, é uma ordem bastante conhecida do público geral, uma das maiores ordens de angiospermas, né, de plantas com flores, e que tem muitos representantes comerciais, né, a mandioca, Malpighiales, o maracujá, Malpighiales. Então, lá, partindo do Maranhão, né, o bacupari, é o Malpighiales. Então, a gente está aí também fazendo expedições de campo, coletando, visitando os herbários para ver se encontra espécies ainda não descritas, identificando espécies. Então, tudo isso está sendo feito. Além de projetos que são
maiores, né? Você me perguntou sobre a Flora do Brasil Online, que eu acabei não respondendo, né? Pulando para outras coisas. A Flora do Brasil é um projeto do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e que lá em 2010 eles pensaram como uma estratégia para preservação da biodiversidade, um projeto maior, um projeto global, em fazer a Flora do Brasil até 2020, ter as plantas todas catalogadas, descritas, imagens de espécimes de herbário, imagens de campo, e para isso juntou vários taxonomistas do Brasil e também de fora, mas a grande maioria do Brasil. Hoje são quase 900 taxonomistas trabalhando nessa plataforma online. E eu faço parte dela, trabalhando com algumas famílias, né, as famílias que eu estudei no mestrado e doutorado, Clusiaceae, Pericaceae e outras famílias, e fazendo parte desse projeto maravilhoso, né, um projeto grande, um projeto que tem várias etapas, né, primeiro você se propõe a fazer, você descreve as plantas, e tem um braço, né, ou seria o Flora do Brasil, ele é um braço do projeto Reflora, que é um projeto também enorme, que leva pessoas taxonomistas para os herbários de outros países, os países de fora, para poder repatriar os espécimes brasileiros que estão nesses herbários de fora. Então, a gente fotografa, pega todos os dados e envia para esse banco de dados do Jardim Botânico do Rio, para que todos tenham acesso. Então, um compartilhamento de informação. Esse projeto eu acho interessante, porque até pouco tempo atrás, uns 100 anos, ou até menos, você tinha pouca pesquisa feita no Brasil disso, né? Então, para quem não sabe, os pesquisadores de fora vinham e levavam o material com eles. Então, deve ter muita espécie tipo que estão na Europa, né, do Brasil. Assim, em números gerais, assim, sem número exato, tu sabe mais ou menos quantas espécies tipo que deveriam do Brasil, que deveriam estar nos herbários brasileiros, estão fora? E aí é difícil, porque ainda tem muito tipo que a gente nem sabe que é tipo, ou de herbários que o projeto Reflora ainda não passou. Então, assim, é quase impossível mensurar isso. O que acontece é que, logo, né, ainda Brasil colônia, aquela ali final do século XVII, início do século, não, final do século XVIII, início do século XVII, tiveram muitas, século XIX, voltei para trás, né? Então, tiveram muitas expedições para conhecimento da flora do Brasil. Então, vieram pesquisadores de muitos países, né, França, Alemanha, para coletar aqui, para poder identificar esse material, descrever o material, saber o que tinha na colônia aqui, né? O que podia ser estudado, aproveitado. Então, eles vinham, faziam essas expedições enormes, rodavam o Brasil, a Amazônia, tudo quanto é lugar, e mandava esse material para a Europa. Então, as espécies tipo, como você falou, a maioria delas estão lá, porque foram eles que descreveram. Então, a gente precisa, hoje, né, com o Projeto Reflora, ir lá e repatriar. Claro, a gente não pode mandar de volta, a gente não pode tomar esse material, mas a gente pode pegar e obter todos os dados que tem ali, naquelas etiquetas, né, toda a foto do material com alta resolução e mandar para cá. Mas é dificílimo saber quanto de tipo tem. Um exemplo, em uma visita a um herbário específico da Europa, eu consegui contabilizar 50 tipos de um determinado grupo de angiospermas que não estavam indicados como material tipo. Então, assim, não tem como saber, né? Não sei como saber para onde foram enviados esses materiais, né? Então, esse número é muito difícil de saber. O que a gente sabe hoje em dia? E por exemplo, na Flora do Brasil, a gente já tem cerca de, tomei nota aqui, tem um número grande, 48 mil espécies descritas, né, nessa plataforma online na Flora do Brasil. Muitos desses materiais foram analisados através desse projeto Reflora, né?
E outra coisa importante, o projeto Reflora não é só para repatriar tipos, né? Ele repatria espécies do Brasil. Então, vem um monte de dado mesmo que a gente utiliza aí nesse projeto. Esses números são grandes, né? A gente fala 47 mil só desse projeto aí, né? E você trabalhou em vários ecossistemas, Amazônia, entre outras coisas. E você, como um botânico que vai para campo, que trabalha com taxonomia, levantamento, como é que você vê a lacuna, cara? Porque a gente tem uma impressão, pelo menos popularmente, que as plantas a gente conhece tudo. A gente, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, que as plantas estão ao redor da gente ali. Então, são mais fáceis. Mas como está o conhecimento, qual é a estimativa, por exemplo, do que a gente conhece frente ao real estimado, né? E como tuas experiências nesses ambientes riquíssimos de diversidade te surpreende toda vez que tu vai no campo, assim, olha, muita coisa que eu ainda não vi, muita coisa que que a gente precisa estudar. Como é que estão essas lacunas na biodiversidade no conhecimento botânico? Cara, existem lugares que são muito conhecidos, né, amplamente coletados, e todo mundo conhece as plantas dali, e mesmo assim continuam saindo espécies novas, espécies desconhecidas. Um exemplo é o projeto Flora da Bahia, já tem um tempo que vem acontecendo, e as instituições da Bahia têm colocado alunos para trabalhar com as plantas da Flora da Bahia. E dentro da Flora da Bahia, né, você tem dentro da Bahia a cadeia do espinhaço, ali a Chapada Diamantina, né, parte da cadeia do espinhaço, e é um lugar que é amplamente coletado. Mas dito e certo, se você tem um aluno de mestrado estudando algum grupo da Chapada Diamantina, é possível que ele encontre uma espécie nova. Ou na Mata Atlântica da Bahia, é possível que ele encontre uma espécie nova. Por quê? Porque tem lugares que são muito coletados, mas que não teve determinado especialista, né, de determinado grupo, vendo as plantas daquele lugar. Às vezes você tem um especialista que trabalha com o grupo, mas não tem coletas feitas naquele lugar. Então, assim, hoje a gente ainda está lutando para dizer que determinado ambiente é rico. Um exemplo, a caatinga. Até pouco tempo atrás, a caatinga não tem riqueza, não tem nada, poucas espécies, então tinha essa visão da caatinga. Né? Ano passado, final do ano passado, um colega, o Moab Fernandes, e colaboradores, eles publicaram a lista verificada das espécies da caatinga. Então, são mais de 3.000 espécies na caatinga, mais de 500 dessas espécies são endêmicas da caatinga, ou seja, só ocorrem ali. Então, você vê, 2019, a gente ainda está lutando para dizer, olha, isso aqui é importante preservar isso aqui, porque tem plantas que só acontecem, só ocorrem aqui. Então, é por isso que eu digo, a gente precisa de gente. A gente tem grupos taxonômicos que não têm especialistas trabalhando. Eu sou especialista na família Clusiaceae, mais ainda em um gênero de Clusiaceae. Tem gêneros dessa família que não tem ninguém estudando. Então, é bem possível que quando alguém for trabalhar com isso, ele vai achar espécies novas. Eu estudei no meu mestrado, no meu doutorado, o gênero Tovomita, um grupo de plantas arbóreas, arbustos e árvores, maioria árvore de grande porte, que ocorrem nas florestas úmidas, né? América Central, Amazônia, Floresta Atlântica. Ou seja, tenho que ir 7 anos que eu estou estudando, né? Essas plantas. Eu já descrevi mais de quase 15 espécies novas, só desse gênero. Mais de 15 espécies novas, desconhecidas para a ciência. Por quê? Porque esse gênero ele foi descrito lá em 1700 e alguma coisa, 1700 e tanto, e ninguém nunca trabalhou com ele. Ninguém nunca investigou ele. Então, assim, cada grupinho que tiver alguém, um taxonomista para investigar, é certeiro que ele vai achar alguma coisa ali, especialmente aqui no Brasil, um país mega diverso, se não o maior, não me engano, posição Brasil e China, não sei qual que é mais diversa, não me recordo agora, mas o Brasil é um país mega diverso, com várias áreas diferentes, a gente tem a Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado,
e as áreas de intersecção entre esses grandes domínios, né? E pouca gente para estudar. Ainda é pouca gente. E tem a discrepância entre áreas, por exemplo. O leste do Brasil é onde é mais povoado, né? Mais populoso. Então, a Mata Atlântica, a gente tem muita gente trabalhando na Mata Atlântica, né? Ainda é insuficiente, mas é maior do que você tem na Amazônia. A dificuldade de coleta, a dificuldade de acesso às localidades na Amazônia é imensa. É de barco, o helicóptero, são coisas caras, né? Para você chegar lá, se você vai e faz uma expedição para coletar no interior da Amazônia, você precisa ter barco, e do barco você precisa ter, né, o piloto ali do barco, você precisa ter as voadeiras, você precisa ter cozinheiro para isso, você precisa ter os guias. É dispendioso, é caro. Isso faz com que, né, essa falta de recursos faz com que a Amazônia seja subamostrada, seja pouco estudada. Embora já se tenha listas, né, listas grandes, verificadas, de quantas espécies tem ali, mas ainda precisa acessar lugares que ninguém nunca foi, né? Existem projetos, por exemplo, projetos também do Jardim Botânico do Rio, para coletar nas montanhas da Amazônia. Acessar essas montanhas é via helicóptero. Então, é dispendioso, é caro. Então, o que eu digo é, nós brasileiros, a gente está sentado em cima da biodiversidade, mas a gente não tem recurso para investigá-la. E aí, muitas vezes, né, pesquisadores estrangeiros têm esse recurso, e aí vem, e estuda, e tem os resultados que a gente aqui poderia estar tendo, se tivesse mais financiamento, se tivesse uma visão mais clara da importância dessas ciências que a gente chama de ciência de base, né? Taxonomia é uma delas. Ciência que não gera um produto direto, né, para a população, mas que é extremamente importante para a população, né? Você precisa conhecer a riqueza que você tem para poder aplicar isso de alguma forma, de algum benefício, algum retorno para o público, né? Isso é interessante, você tocou agora, porque dois aspectos, né? A gente tem um desmatamento na Amazônia, assim, nos últimos anos, crescendo assustadoramente, né? E na minha percepção, os primeiros grupos que sofrem imediatamente isso aí são as plantas, né? Depois, claro, aí pelo ecossistema você vai perdendo um monte de coisa junto com isso, né? E essa diversidade enorme de coisa, né? E muitas vezes as pessoas dizem, mas é só uma árvore. A gente precisa expandir a economia e não entende que essa diversidade também gera uma economia, não só um bem-estar social, ambiental, mas também plantas estão envolvidas em muitas atividades econômicas, né? Por exemplo, a farmacologia tem muita coisa de planta. Como é que você vê essa percepção social e você que já trabalhou na Amazônia, os riscos que tem dessa entrada na mata, né? Eu vejo muito opineiro, o pessoal fica opinando em jornal. Mas a mata se recupera super rápido da Amazônia. O que você tem para dizer para esses caras que não tem um estudo biológico, não conhece, e fica dando esse tipo de opinião, cara? Eu não consigo nem ter uma opinião assim mais agressiva para eles, porque muitas vezes é até falta de instrução mesmo, é falta de levar em consideração o que está sendo publicado, talvez até uma falta de diálogo entre a ciência e essas pessoas e talvez esse político, né, que não sabe, não entende. Muitas vezes eles não querem entender, mas muitas vezes também é falta de investimento nosso, né, nessa divulgação, de tornar mais fácil esses temas para o pessoal. Mas é claro, existem já estudos diversos mostrando que talvez uma floresta em pé ela é muito mais rentável economicamente do que ela derrubada, né? Isso é fato. Você pode explorar tanta coisa dessa floresta em pé, são tantas
opções e oportunidades que você tem, né? Mas ainda está essa informação, levar essa informação ainda está um pouco difícil, né, para o público em geral. Mas existem projetos, né, de demonstrar essa importância da floresta em pé, e esses projetos estão tendo sucesso, né? Muitas vezes vinculados a ONGs, projetos de divulgação científica, né? Isso tudo está tendo resultado, né? Embora a gente seja bombardeado todo dia por informações, né, de desmatamento e destruição, né, das florestas, mas eu tenho fé. Eu sou cientista de fé que isso vai entrar na cabeça dos nossos governantes e das pessoas também, em geral, né, que desconhecem a importância da floresta e desconhecem a importância das plantas. Então, falar, se preserva muito, tem muito apelo a alguns grupos e pouquíssimo apelo a outros. Por exemplo, quando você trabalha com animal, né, mamíferos, nossa, tem um apelo grande. Aves, então, tem um apelo enorme. Mas o pessoal esquece que uma árvore ele é alimento de determinada espécie, de mamífero, de ave. Então, se você propõe preservar determinada área, você precisa fazer essas relações, você precisa ter conhecimento das espécies e das relações entre essas espécies para poder, de fato, preservar. Então, a floresta cresce rapidinho, mas os bichos que moravam ali não importa. E será que ela cresce rapidinho mesmo? Né? Diversos estudos mostrando que tem grupos que não conseguem. Ou se a floresta retorna, é um período muito longo para que aquilo aconteça. E se tem condições ideais para que aquilo aconteça. Então, é muito difícil. Tem plantas, as pessoas vêm aqui, cortam uma árvore de 200, 100, 200 anos e vai querer que ela cresça em 10, não vai acontecer. Né? E tem aquela coisa de sucessão, né? As espécies pioneiras, as espécies que são mais ruderais e que vão sombrear as outras, tudo isso influencia. Mas, para isso entrar na cabeça dos alpineiros, né, eles precisam ter acesso a essas informações. E muitas vezes a gente não consegue transpor de uma forma mais simples. Né? Acho que falta um pouco de conexão entre o que o cientista produz e o que o povo em geral e também os políticos precisam saber. Né? Hoje em dia, mas nos últimos tempos, está tendo esse tipo de divulgação científica com maior intensidade. Você tem canais no YouTube, como o seu canal, você tem canais no Instagram que estão passando informações mais claras e talvez isso facilite a informação chegue para todo mundo. Uma coisa que eu acho que talvez que a gente estava conversando um pouco antes, que você estava falando da cegueira botânica, né? Que se a gente não consegue... Explica para o pessoal o que é cegueira botânica e como ela pode ser importante até nessa conscientização de olhar para as plantas de uma forma diferente e não simplesmente como uma samambaia de decoração em casa, né? Essa cegueira botânica tem nome de doença e eu brinco com meus alunos que realmente é uma doença e que a gente precisa erradicar, né? Precisa mostrar a importância das plantas. O que é a cegueira botânica? Né? Isso é bastante discutido, você pode achar aí na internet, também com o nome em inglês, que você vai achar mais coisas, né? O plant blindness. E é a falta de percepção das pessoas das plantas no seu ambiente ali. Por exemplo, eu falei daqui da flora dos azulejos, que as pessoas não reparam que tem plantas ali naquela cerâmica, desenhado naquela cerâmica, que planta é aquela? Às vezes é uma planta até que ela conhece. Né? Muitos desses azulejos têm lá a parreira, né? Que faz vinho. A pessoa conhece, mas não tem muita atenção para aquilo. Então, a cegueira botânica é isso, essa falta de noção de que as plantas estão ali, que elas fazem parte do seu dia a dia e de suas atividades em geral. Então, você senta para almoçar e 90% do seu prato é planta.
Mas aquilo não passa na cabeça da pessoa. Você tem feijão, você tem arroz, você tem um couve, um tomate cortado ali, e isso não vem à mente de primeira, né? Isso não vem à mente. Então, existem diversos fatores que podem levar a isso, né, no público geral, essa falta de percepção das plantas. E, assim, um exemplo de um desses fatores, né? Por exemplo, quando você é criança, você sai com a sua mãe, você vai mexer ali no gato, no cachorro, ela vai, esse bicho morde, não mexe nele. Né? Entrou uma cobra em casa, ele não mexe nisso, isso morde, isso pica. Né? Se você vê um bicho aqui, uma cobra preta e branca, é uma coral, vai lhe morder, cuidado, tenha cuidado com isso. Isso não acontece muito para a planta. Existe essa ausência de referencial para a planta. Né? Claro, você tem as plantas ali que tem, sei lá, pelos urticantes, se ele diz isso, né? Cassação, alguma coisa. Mas não é igual para bicho. Porque também falta aquela referência palpável para a criança. Né? Cor. A planta, em sua maioria, é verde. Então, você não consegue muito distinguir. Se você não é um taxonomista botânico, você não consegue dizer que espécie é aquela. Né? Ou se aquilo vai lhe fazer mal ou não. Então, essa ausência de referência, isso a pessoa leva com ela. Então, ela passa a não notar as plantas ali. Né? Passa a ser imperceptível. Você vê plantas o dia todo. Né? Possivelmente as pessoas estão vendo esse vídeo, elas vão começar a pensar nisso. Você passa pela rua, você tem uma árvore, outra árvore, elas são espécies diferentes e você nunca nem percebeu. Você nunca se deu conta daquilo. Então, isso, de certa forma, afeta a população em geral e causa essa falta de empatia com as plantas, com as florestas. Né? Você chega ali, eu preciso de lenha, vou cortar aqui qualquer uma. Escolhe a árvore maior, aquela que estava ali sombreando todas as outras, ou era uma maternidade para aquele pedaço de floresta ali. Você chega, corta. Falta essa empatia. Você poderia cortar as menores, você ia servir do mesmo jeito. Né, para que você não influencie tanto ali naquele espaço. Então, isso é a cegueira botânica, né? Essa falta de empatia. Se você mostra uma foto, por exemplo, sei lá, das savanas da África, você tem ali leões deitados em cima de uma árvore, você mostra assim para alguém, o que você vê? Todo mundo, na mesma hora, já diz, eu vejo os leões, estou vendo os leões. Todo mundo vendo isso. Ninguém vê, olha, eu estou vendo essa árvore, estou vendo essa grama, essa planta. Ninguém fala, né? Ninguém não, mas a maioria das pessoas. Então, é isso que, quando a gente... na verdade, essa é a minha primeira aula das minhas disciplinas. Eu vou entrar com sistemática, com taxonomia, e a primeira coisa que eu falo é da cegueira botânica. Que os alunos comecem a prestar mais atenção. E que levem também essa informação para dentro de casa. Então, você sempre brinca, mostra para sua mãe aqui que a batata é da mesma família do tomate, mostra a flor para ela, vê como as flores são parecidas. Né? As meninas sempre brincam, riem, acho engraçado, mas é algo extremamente sério, é muito discutido hoje. E além de conhecer, né, da importância das plantas ali, ainda tem algumas plantas, as não convencionais, as de alimentação não convencional, que às vezes você tem no seu jardim, que está crescendo ali como se fosse um mato, e as pessoas nem sabem que podem se alimentar daquelas plantas. Né? Isso tem um valor social também importante, né? Porque muitas pessoas não têm acesso a comprar uma planta, um vegetal no supermercado, mas às vezes tem ali, né, cara? Sim, é a famosa PANC, né? As plantas alimentícias não convencionais. Também é um assunto que está sendo bastante debatido agora. Eu acho que com a internet, com o advento da internet, Instagram, essas coisas, as informações circulam bem mais rápido e diversos temas que antes não eram tão discutidos passaram a ser. E essas plantas alimentícias não convencionais é uma delas. Existem diversas plantas que eu mesmo, como taxonomista, não sabia também, né, dessa possibilidade, né, alimentícia. Então, são plantas que, a depender das localidades, por exemplo, locais onde
onde os recursos são escassos, por exemplo, né, falando aqui da caatinga, o pessoal já comia palma, já comia ora pro nobis, né, que é outra espécie de cacto, há muito tempo, já consumia isso. Mas isso está sendo difundido em maior grau agora. E aí a importância da taxonomia também, né? Entender, né? Ver as plantas, saber identificá-las. Né? Na verdade, eu acho que a identificação das plantas e o conhecimento disso é algo meio que muito antigo, né? Muito antigo. A gente tem as populações, os povos indígenas, todos eles com conhecimentos aprofundadíssimos sobre essas plantas não convencionais, né? E sobre como identificá-las. Você tem a mandioca brava, você tem a mandioca mansa que você pode comer, a que você não pode comer. Né? Se você cozinhar essa folha aqui, perde o veneno, você consegue comer de determinada maneira. Então, também são temas que a taxonomia botânica acessa e que demonstra a importância dessa ciência. Né? Quando se fala de taxonomia botânica, essa pessoa já pensa logo é importante para você saber que espécie usa para fazer um remédio, para fazer um chá. Então, a taxonomia, ela é realmente, ela precisa ser mais difundida e precisa ter mais apoio por parte das agências de fomento, por parte do governo. E não só a taxonomia também, mas a filogenia associada à taxonomia pode te dizer, olha, se eu tenho uma família aqui que pode servir de alimento, tem outros ramos muito próximos que será que podem também, né? Ou seja, a taxonomia volta com força, a filogenia, a história evolutiva do grupo volta com força também nesses temas. E a gente não se dá muito conta disso, né? Porque às vezes, a filogenia é só para saber a história, mas tem uma aplicação ali que pode se reverter numa alimentação também, né? Num bem-estar social. Eu sempre falo assim, a gente tem, quando eu vi uma reportagem recente, aí o cara fala, lá no Nordeste o pessoal estava comendo palma, para dar um tom pejorativo, né? E eu lembrei assim, cara, se você for na América do Sul, América Latina, comer palma é um negócio tão comum, né? No México, não se faz um churrasco sem ter lá a palma que eles comem. E é deliciosa. Aí na Bahia, mesmo na Chapada Diamantina, a gente foi uma vez e tinha um ensopado de palma que estava delicioso, né? E é sempre associado à pobreza, não, e essas coisas são muito nutritivas, né, cara? E tem uma gastronomia toda que está se voltando para isso. As pessoas, elas, como qualquer outra coisa, existe o que é do pobre e existe o que é do rico, infelizmente. Então, quando se associa e estigmatiza aquilo ali, então, as pessoas estão comendo palma, como se fosse uma coisa horrível. Palma é delicioso, é maravilhoso, é nutritivo, né? E você falou aí da Chapada Diamantina, a gente tem a palma, tem o palmito de jaca. Tomara que esse vídeo agora rode o mundo, para que as pessoas conheçam o palmito de jaca, né? A muqueca de palmito de jaca da Chapada Diamantina, que é algo dali do local, não sei se atinge outras localidades, mas é algo, uma iguaria maravilhosa, e isso é uma coisa bem importante também, né? Falar disso. Você falou aí das filogenias, né? A filogenia, muita gente entende a filogenia só como entender o parentesco, mas entender o parentesco tem uma aplicação. Então, se você tem, eu não digo nem só alimentícia, um exemplo, se você tem determinada espécie que foi feito um trabalho ali fitoquímico, você descobriu que ela é boa para determinada, que ela ajuda em determinada doença, né? Mas ela não é tão boa assim. Qual é o próximo passo? Testar as espécies que são mais relacionadas. Por quê? Porque se aquela planta tem aquele composto, é bem possível que as espécies relacionadas vão ter aquele mesmo composto, ou com maior força, ou com maior quantidade, ou com maior eficácia, não sei dizer. Né? Então, não é só saber quem é parente de quem, né?
essa aqui é parente dessa. Não. O estudo vai além até. Mas você sai dessa parte aplicada, você vai para a parte, não sei, estudos de biogeografia. Poxa, essa planta aqui, na filogenia, ela é mais proximamente relacionada a essa outra planta que está em outro domínio fitogeográfico, Mata Atlântica, Amazônia. Pô, isso explica tanta coisa, pode explicar conexões entre essas florestas, isso pode explicar, sei lá, polinização à distância, dispersão à distância, pode explicar tanta coisa, partindo aí dessa história evolutiva, dessa filogenia, e que às vezes isso não entra muito na cabeça assim, das pessoas, né? E para você ter um bom resultado, uma boa filogenia, uma boa sistemática para saber disso, você precisa da taxonomia. Não adianta você não ter os nomes, né, das espécies, você precisa disso. Então, você testou aqui essa determinada espécie como medicamento, para saber quem é proximamente relacionado, você vai precisar identificar, né? E para depois fazer um teste na filogenia, né? Rodar uma filogenia. Então é isso. Essas ciências, elas estão interligadas, elas têm um retorno para a sociedade, embora isso não seja tão claro para a população em geral. Não fica muito claro. É difícil até para a gente. Nossa, se eu chegar para minha mãe, para meu pai, que não é da área, para preciso explicar o que eu faço, às vezes eu tenho que citar uma aplicação prática, porque eles não entendem que eu estou indo coletar plantas para identificar elas. Mas para quê? Aí eu tenho que dizer para que aquilo vai servir no futuro. Isso é complicado. Mas é legal porque que reforça a ideia de que a gente sempre volta para taxonomia e para evolução. Ali está a base de você tirar qualquer conhecimento do mundo, é o primeiro passo para conhecer o mundo natural, né? Lucas, a gente já está chegando no final aqui, passa rápido demais. Passou demais. E aí eu quero te perguntar, você acabou de ser admitido lá na Federal do Maranhão, né? Talvez você ainda não tenha sentido o dia a dia, porque aí pegou novembro, dezembro, época de festa, janeiro, e aí a gente entra nessa pandemia. Mas pelo que você já sentiu agora do outro lado, agora não mais como estudante, mas como pesquisador, formando grupo, tocando projetos já mais individuais, quais os maiores desafios que você percebeu nesse tempo que você está assumindo, começando a montar um grupo, dando aula? Quais os desafios que você está vendo agora? Olha, o principal desafio de verdade, o principal desafio é começar. Porque você quer ter os alunos, você tem alunos interessados, porque chega um professor novo, com novas ideias, outra cabeça, outras experiências, e você tem alunos interessados nos projetos, né? A cabeça desse professor jovem fica fervilhando de ideias, né? Mas você precisa de financiamento, mas você precisa montar um laboratório, você precisa ter lupa, você precisa ter podão, você precisa ter acesso às áreas de coleta. Então, começar é difícil se não tiver o apoio. Ainda bem, eu estou tendo apoio de colegas, então eu fui muito bem recebido na minha instituição, então eu tenho apoio, tenho sido apoiado. Mas, por exemplo, se você quer ter alunos de iniciação científica, para ter alunos de iniciação científica, você precisa já ter tido alunos. Então, é aquela história do você precisa do emprego, mas você precisa ter experiência. Mas você nunca teve um emprego. É mais ou menos assim, né? Você precisa aprovar projetos, mas você precisa ter tido alunos. Mas como é que você tem alunos se você não tem ainda a condição ali? Né? Então, esse momento de chegada na instituição é difícil. Né? É complicado. E eu já tive assim, além do apoio, já tive a sensação da sala de aula e dos projetos, né? Que embora eu tenha chegado no período de férias, a gente acaba ministrando algumas disciplinas nas férias, né? As disciplinas que estavam atrasadas, o que porventura a gente quer ministrar como curso. E, assim,
realmente é uma realidade bem diferente. Você ser aluno e você ter o seu orientador ali com projetos aprovados, com recurso, né, com disponibilidade de recursos, e você ser o provedor. Você começar a prover esses recursos para os alunos. Está sendo uma experiência muito boa. E eu acho que eu estou conseguindo mostrar a minha maneira de trabalhar e criar esse grupo lá me deu um ânimo muito grande para poder começar, né? Ah, que joia, cara. Tomara que dê tudo certo por lá. Te agradeço demais o teu tempo aí e Obrigado. cuida, cara. Valeu, brigadão. Até mais. Falou.